Tranquilo, pessoal? Estamos aqui para o nosso segundo episódio do seu podcast da matéria de Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFABC, o Rocketcast. Comigo, vocês têm eu, Gabriel Monteiro. Igor Dutra. Juliana Aleixo. E Letícia Tanaka. E hoje nós trouxemos um convidado muito mais do que especial. Por favor, Danilo, se apresente. Oi, eu sou o Danilo Françon e é bem legal estar aqui. Beleza. Eu tenho 19 anos, estou fazendo faculdade de cinema na Unimonte e vim aqui para falar um pouco, né, sobre ciência, sobre a jornada, a influência da ciência na minha vida. Certo. Então, Danilo, vou começar te perguntando, como sua escola te apresentou a ciência? Como foi seu primeiro contato? Cara, a minha escola, eu sempre estudei em escola particular, né? Então, apesar de não ser a melhor escola da região, era uma escola muito capacitada. E eu sempre tive muito contato com isso, desde pequeno. Eu não lembro exatamente com quantos anos, mas eu comecei a ter aula de informática bem cedo, numa salinha específica, que era um pequeno laboratório de computadores que tinha ali perto do pátio. Então, sempre me apresentaram muito bem, sempre me introduziram muito bem, era uma coisa simples, é claro, na época, mas eu comecei a ter uma noção de computador e da tecnologia que a gente usava na época, muito cedo por causa disso. Certo. E você acha que esse primeiro contato acabou influenciando o resto da sua trajetória na escola? Com certeza, com certeza. Era muito legal. Eu nunca fui da pessoa mais atlética, esportiva. Então a aula de informática era muito boa, era muito divertida. A gente tinha uma pequena tarefa que a gente tinha que ou mexer no PowerPoint ou fazer alguma coisa básica no Word, e depois a gente podia ficar jogando, sabe? Coisa pequena no site de jogos que tinham na época, mas eu achava isso muito legal. E eu comecei a gostar muito de jogos, acho que por causa disso, porque eu tinha esse tempo livre, às vezes, na escola mesmo, para poder jogar e me divertir. Pô, cara, pior é que é verdade. Você comentando agora, faz até me remeter quando eu tinha, sei lá, uns 10, não, menos que isso, uns 8, 7 anos. Eu também tinha meio que uma aulinha de informática, que a gente ficava indo nos computadores e, na real, os professores deixavam a gente mais ficar jogando entre a gente, e, tipo, aqueles sites lá como o Frive, que agora acho que acabou caindo, né? O Frive, Sim. o Clique Jogos. Acho que também dava pra brincar um pouco de Clube Penguin naquela época. Cara, era bem divertido, mano. Era muito legal. Você também jogava esses jogos, esses sites? Jogava, usava Clique Jogos, o Frive. Uma coisa que ficou muito em alta quando eu tinha lá para meus 7, 8 anos era o Transformice. E todo mundo na sala de informática jogava o Transformice ao mesmo tempo. Era a sala, sim, uma sala no jogo, né? Para os alunos que estavam ali, a gente ficava competindo. Eu era muito ruim, sempre perdia, mas me divertia bastante. Pô, cara, verdade, esse maldito jogo do ratinho e do queijo, cara. Pelo menos eu aprendi que mouse era rato e queijo era cheese, esse tipo de coisa. Foi graças a esse Sim, joguinho. Pelo menos ajudou bastante nisso, mas eu não fui jogar muito ele. Mas era até que divertidinho ele. Era legal. nessa época, quando a gente é menor e a gente tem esses jogos, eles não eram exatamente traduzidos. Então, muito do que eu aprendi de inglês no começo foi para tentar entender os jogos que estavam jogando. Coisas básicas como start, play e assim por diante. Mas eu aprendi por causa dos jogos. Cara, com certeza, velho. Os jogos, eles com certeza nos proporcionaram muito conhecimento em relação a isso. A gente fazia uma coisa para se distrair e pra gente conseguir fazer isso, a gente tinha que desenvolver uma habilidade, tá ligado? Sim, sim. Só para comentar junto o que vocês falaram dos jogos, na realidade, esse foi um grande motivo pelo qual eu me interessei a buscar o inglês, sabe? E quando a gente está falando assim, de ciência, a gente também fala da busca pelo conhecimento, de aprender mais, né? E às vezes esses jogos, essas aulas que a gente tem assim a mais na escola, quando a gente tem a oportunidade de ter, são um grande incentivo para a gente aprender um pouco mais, sem nem perceber que está aprendendo, que nem o Gabriel falou. Primeira palavra que ele decidiu, ó, porque ele foi aprendendo, né, do inglês foi no Transformice, foi cheese, foi mouse.
interessante o comentário. Muito legal mesmo. Esses pequenos detalhes, às vezes, passam batido pela gente enquanto a gente cresce, enquanto a gente aprende, mas eles estão ali. E eles continuam influenciando, eles continuam mudando, a gente continua aprendendo com eles. Cara, com certeza, e eu não sei se agora você curte jogar mais uns jogos online, competitivos, você curte, cara? Gosto bastante. Eu jogo muito, né? Agora, não tanto no computador, eu jogo bastante jogo de console, né? Mas vindo disso de querer aprender. Só que os jogos que eu jogo, eles são mais narrativos, mais de história, onde a competição não é tão importante, né? Jogar online com outras pessoas não é o principal quesito do jogo, porque eu sou muito ruim na competição. Então eu não quero ficar jogando jogos que eu perco. Entenda. Eu, eu gosto bastante dos competitivos, cara, e eu me lembro que quando eu tava no nono ano do fundamental, no oitavo, a minha escola fez até um debatezinho sobre se jogos são algo ruim, né? Porque poderiam estimular a violência e tal. E tinha um pessoal que gostava bastante de jogar CS na minha sala naquela época. E eles sempre ficavam comentando sobre como o CS permitiu com que eles desenvolvessem trabalho em equipe. Eles aprenderam a se comunicar com as pessoas do seu time, porque eles tinham um objetivo comum, eles queriam ganhar aquela partida. Então eles tinham que se comunicar, eles tinham que aprender dentro da ranked, né, para de um jeito conseguir passar a informação para os outros em um espaço de tempo de, sei lá, 1 minuto e meio, não sei quanto dura uma partida no CS, mas eles tinham que, num espaço muito pequeno, falar onde está o inimigo, onde que estão plantando, se estão ou não cumprindo o objetivo, se tem alguém marcando um lugar, precisa falar, oh, marca ali, marca aqui, me ajuda aqui. Isso no espaço, você tem que fazer isso de uma maneira muito rápida, né? Então, melhora muito essa questão do trabalho em equipe e a comunicação. Sim, sim, faz muita diferença. Bom, já pegando isso que vocês estavam falando, né, do primeiro contato dessas aulas, Danilo, você teve esse contato e você disse que você aprendia umas pouquinhas aulas de programação na escola. Por acaso esse contato te deixou instigado a aprender mais? Ah, me deixou. Sim. Me deixou bastante. Aprender mais não ia tão além quanto o que eles estavam passando ali. Por exemplo, a minha professora falava um pouco de PowerPoint e me deixava muito instigado a aprender mais sobre PowerPoint. Então, talvez eu não fosse além, talvez não precisasse mais coisa, mais programas que poderiam ter a mesma função. Mas quando eu já era menor, eu sempre gostei muito de criar história na minha cabeça, né? Provavelmente é por isso que eu tô fazendo cinema hoje. E as minhas primeiras histórias começaram a ser no PowerPoint, porque você consegue ir mudando os slides, então cada slide era uma imagem, e aí eu ia fazendo uma apresentação, passava nelas, até o momento em que eu descobri que você também pode colocar alguns efeitos de movimento no PowerPoint. Então você consegue pegar uma imagem e você faz ela correr na tela ali. É simples. Aí eu falei, vou fazer uma perseguição com isso. E eu comecei a inventar algumas pequenas animações logo nesse começo, que me ajudaram até a me destacar na aula de informática. Porque como eu era instigado, eu aprendia mais sobre PowerPoint, coisas que minha professora não passava no começo. E eu fui descobrindo mais coisas ao longo do tempo, pra contar história, pra brincar. Eu me divertia bastante. Legal, legal. Essas histórias que você fazia, por acaso você chegou a postar em algum lugar, postar na internet? Não, eu mostrava pro meu pai, pra minha mãe, às vezes para alguns amigos meus, mas não postava em nenhum lugar. Eu fui postar alguns vídeos no YouTube, porque muitas crianças começaram a fazer isso, né? Essa febre do YouTube começou a ser muito alta quando eu era criança. Aí eu postei alguns trabalhos, fazia algumas coisas, fingia que eu tava naquele desenho da Beyblade, postava, gravava uma música com os meus amigos e postava, mas isso não tinha tanto a ver com a minha aula de informática. Era mais coisa por mim mesmo, para os meus amigos, que eu só gostava de mostrar para os outros. Entendi, mano, legal. E uma coisa que até você comentando agora, fiz até voltar um pouquinho no passado, porque eu também, cara, nessa época, tipo, meus amigos também criaram um canalzinho, eu também criava um canalzinho, postava algumas coisas lá, de algumas coisas que eu gostava, tá ligado? E, mano, foi bem legal essa época. Foi muito Eu legal. acho que, eu acho que o advento da tecnologia
permitiu que as crianças tivessem um espaço maior para expor as suas ideias, porque antes da internet, uma criança, só tinha espaço para mostrar suas ideias, tipo, mostrar seu talento, se ela fosse para a televisão. Já a internet possibilitou qualquer um com um dispositivo para gravar, tipo, permitiu a criança ou a pessoa a expor as suas ideias. Eu, quando eu tinha 9 anos, eu tinha um canal no YouTube onde eu simplesmente pegava meus bonecos de Lego, criava uma história, gravava e postava no YouTube. Era sensacional. Era muito legal. E eu não fazia com Sim. Lego, mas eu assistia várias pessoas que publicavam histórias com Lego. Eu lembro disso. Então tinha toda uma Uhum. conexão, pessoas não necessariamente se conhecendo, porque talvez você não soubesse quem estava atrás do computador postando, mas pessoas vendo ideias uma das outras. Isso era incrível. Sim, é sensacional. A internet, querendo ou não, traz para perto pessoas que estão longe, mas traz para perto como se a pessoa, tipo, tivesse na sua frente, sabe? Por exemplo, aqui a gente está em um Google Meet, né? Cada um tá na sua casa, mas só que a gente tá falando como se a gente estivesse na mesma sala. A gente traz para perto da gente pessoas que têm ideias parecidas com a gente. Isso é sensacional. Sim, sim, de longe. E atualmente, né, vindo para os tempos de hoje, não teria como a gente fazer isso sem Google Meets, por causa de tudo que está acontecendo lá fora. A gente Sim, precisa desses meios, sabe? A gente precisa se conectar pela internet. sim, com toda certeza. Cara, realmente, velho, tipo, que eu já pensei bastante foi na análise do Bauman. Não sei se você conhece esse filósofo. Agora não tô lembrado exatamente de onde ele é, mas o Bauman ele vai comentar bastante sobre a modernidade líquida e tal, do mundo líquido. E ela se baseia bastante nessa relação que a gente está tendo com as pessoas na internet. A gente acaba criando algumas relações não muito duradouras com essas pessoas, que a gente tem muita facilidade em conhecer gente e, sei lá, acabar passando tempo com essa pessoa, conversando com ela, mas não é uma relação forte como tinha no tempo passado. E não que necessariamente isso seja algo ruim, mas eu achei bem interessante essa análise que quando eu estava aprendendo sobre esse autor e eu consigo trazer para minha vida, eu vejo bastante nisso, né? Essa relação que eu tenho muitas vezes com umas pessoas na internet que acabam sendo bem rápidas, elas são superficiais. Eu não sei se vocês também já sentiram isso. Bom, era exatamente o que eu ia comentar, Gabriel. Eu ia até concordar com você, fazer uma análise um pouco até triste, né? Porque, para quem não sabe, a gente está no segundo quadrimestre da UFABC, o que significa que a gente começou a faculdade na pandemia. E a gente já começou um pouquinho atrasado, uns meses a mais, a gente começou acho que em setembro, por aí. E é muito difícil quando você está inserido num ambiente completamente novo, com pessoas novas, de você realmente fazer uma amizade, conhecer alguém. Quer dizer, eu digo que a gente teve muita sorte porque a gente formou um grupo que pelo menos todo mundo conversa, né? Mas e quantas outras pessoas, né? Como que elas estão lidando com isso na pandemia, né? E uma outra coisa que eu ia comentar, até para adicionar e voltar um pouquinho para os tópicos atrás, quando a gente estava falando sobre quando a gente é criança e a gente aprende a mexer, nem que seja um pouquinho na internet, fazer uns vídeos engraçados que uns anos depois a gente olha e fala, meu Deus, que vergonha, por que eu postei isso? Mas enfim, muitos desses vídeos a gente começa só por curiosidade, ou porque quer fazer uma história, quer mostrar mais, e aí a gente começa a mexer com programas de edição de vídeo. Ou então edição de imagem, a fazer uma imagem engraçada, fazer um meme, né? Até para botar isso. E aí, quando a gente vai vendo, esses programas, eles são difíceis, mas a gente está ali, a gente está tentando, né? Uma coisa que eu vejo muito na nossa geração é que a gente tem a habilidade de estar sempre tentando ali na tentativa e no erro mexer na internet. Que é uma coisa que eu não vejo já dos meus pais. Eles têm essa dificuldade de realmente compreender o que está acontecendo e como mexe no computador. E a gente aprende porque a gente está ali tentando. E por conta disso, muitos dos meus amigos, que eu conheço, assim, desde que eles realmente eram essas crianças fazendo meme na internet, hoje eles estão trabalhando com programação, ou então com realmente edição de vídeo, edição de imagem, design, e tudo começou
por conta da internet, por conta desse primeiro contato que eles tiveram, né, na escola. Era só isso que eu queria comentar, gente. Desculpa, acho que eu falei muito, me estendi. Não, tá certo. Tá Faz certo. faz sentido tudo. Não, é muito interessante o que você disse, tipo, até mesmo eu tô gravando este podcast, né, através de um programa de edição de vídeo que eu tive contato quando eu tinha lá os meus 11, 12 anos de idade, que eu queria postar uns videozinhos no YouTube e eu não sabia como fazer isso. Eu falava, eu tenho que gravar a tela do meu computador. Como é que eu gravo? Preciso de um programa. Tá, que programa eu uso? Aí pesquisando, eu descobri um programa que, tipo, eu uso ele até hoje, tô usando ele pra gravar agora, depois vou usar ele pra editar. Cara, mano, eu tô uma coisa que eu primeiro foi um hobby que veio por causa de até uma familiaridade, né, uma familiaridade da escola que eu tive com essa área de informática e esse interesse tá me fazendo realizar um trabalho agora na faculdade. Então isso é algo bem legal, assim, pelo menos eu acho. Vocês voltaram a falar sobre informática e tal, e eu tava lembrando aqui que acho que da nossa geração, né, da geração Z, informática geralmente a gente associava com os pais, jogar um joguinho, formatar alguma coisa em HTML, né? Mas meu irmão, ele é uma geração depois, né? Eu vejo que ele tem um contato muito maior com informática, sabe? Tipo, ele tem 9 anos e já aprende coisas de programação, já, tipo, tem alguns ensinamentos de física, sabe? E eu acho, tipo, muito estranho ele com 9 anos já tá aprendendo essas coisas. Sim, sim. Eu lembro de uma história muito engraçada. Eu já tinha lá para meus 14 anos, e aí a informática não era mais uma aula obrigatória. Quando faltava algum professor ou qualquer coisa do gênero, a professora de informática vinha e levava a gente para a sala, só que era só para matar o tempo mesmo, não tinha nada específico. E eu, como não me aprofundei na programação, não entendia muito disso. Porque programação é algo complexo, é algo complicado. Que quando as pessoas aprendem cedo, como o seu irmão ou os meus amigos, é mais fácil de pegar. Mas eu já não entendia na época. E eles estavam tentando hackear a escola, sabe? Era uma coisa de adolescente, era uma coisa besta, era uma coisa simples. Mas eles queriam entrar na rede dos computadores da sala de informática por um computador e conseguir acessar todos, desligar todos os computadores ao mesmo tempo. E eu só ficava boca aberta porque eles entravam, faziam códigos, e eu não entendia. Não entendia como eles fariam isso, não entendia o que eles estavam fazendo no momento que eles estavam testando. A professora de informática passava entre a gente e ela dava risada, falava que o que eles estavam tentando não ia dar certo. É claro que ela não dava resposta, que ela não queria que eles desligassem o computador da escola, mas eu só fiquei chocado enquanto eles tentavam todas as probabilidades. Só que eu também sempre fui uma pessoa muito criativa, e eu queria participar. E aí eu olhei ao redor, enquanto eles tentavam entrar na rede, e percebi que atrás da nossa CPU, da CPU do computador que a gente estava na sala de informática, estava uma tomada que ligava todos os computadores. E eu tirei e coloquei rápido. E aí todos os computadores da sala de informática desligaram. E a professora veio correndo, perguntando como que a gente tinha conseguido invadir a rede da escola. E eu só fiquei dando risada, porque era o que eu conseguia fazer. Meu Deus, cara. Caramba, velho, que. Meu Deus, cara. Genial. Genial. Eu só gostaria de comentar que eu tava na sala, né? Porque a gente estudava na mesma escola. E eu não sabia que eles estavam fazendo isso. Então todos os computadores realmente desligaram. E toda ela ficou tipo, meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo? Pra você ver como é que funciona, né? Foi muito engraçado. Era meu Não, amigo foi muito Rafael, engraçado. César, meu amigo Blume. Um salve aí pra todo mundo, salve pro Blume. E é isso. Bom, Danilo, passando um pouco no nosso roteiro. É roteiro que fala, gente? Eu acho que é. Eu vou falar roteiro. É roteiro, sim. É roteiro, né? Tá. Esse conteúdo que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de informática, estamos falando de tecnologia e por detrás da cortina, obviamente, a gente também está falando de ciência por consequência. Você chega a abordar esse tipo de conteúdo, nem que seja sem querer, sabe? Você está olhando no TikTok, você está descendo lá For You e você vê um conteúdo sobre ciência aleatório. Você chega a ver esse conteúdo, você acha que
ter esse contato pela internet é uma abordagem efetiva? Acho sim. Eu percebo muito isso, um pouco por tabela, não é uma coisa que eu procuro, mas vem até mim por outras coisas que eu pesquiso. Sempre acho muito interessante algumas informações novas, descobrir, estudar, né? Conhecer mais coisas é sempre interessante. E quando isso vem até mim, eu fico muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo. Não é toda hora, não é em todos os momentos, mas eu acho legal. Eu me divirto, fico feliz de aprender uma coisa nova e fico feliz também que alguém esteja fazendo esse conteúdo, porque mais pessoas vão aprender com ela, com certeza. E talvez uma pessoa que se inspire mais, talvez uma pessoa que vá mais por esse lado, talvez uma pessoa que realmente pegue isso para se aprofundar. E eu acho esse novo jeito de aprender, esse novo jeito de instigar as pessoas pelas redes sociais, muito interessante. Não só com ciência, porque se pode fazer isso com tudo, mas ver as pessoas querendo aprender ciência nos dias de hoje é algo muito bom. Com certeza, cara. Eu também gosto bastante de aprender no Instagram, principalmente, que é a rede que eu mais uso para consumir esse conteúdo informativo, né? Também YouTube com os vídeos, mas através de imagens mesmo eu gosto bastante do Instagram. E realmente, cara, ajuda muito. Você vê uma postagem, uma print de um tweet, sei lá, cara, e você acaba adquirindo um conhecimento de uma pessoa que está na área há 10, 20 anos. Mas, cara, um conhecimento simples, em um parágrafo, ou em, sei lá, em uma thread, uma coisa simples, mas contém algo que uma pessoa que tá nesse campo pensa, sei lá, sobre, sei lá, seja sobre o universo, sobre a origem do átomo, sei lá, cara, qualquer coisa. Principalmente sobre o buraco negro que teve aquela primeira foto. Eu não lembro se foi em 2020 ou se foi em 2019, mas 2019. isso. Mas apareceu muito no meu feed sobre essa primeira foto e vários fatos sobre buracos negros, né? Eu não sei se apareceu pra vocês também, mas eu achei bem Apareceu. interessante. Foi legal. E eu não entendia essa questão do buraco negro, né? E é algo tão insano, sabe? É algo tão fora do comum, porque eu não sei se eu tenho esse direito, mas eu vou dar uma resumida bem rápida no que é o buraco negro pela minha percepção, que é esse fenômeno natural cósmico que ele tem, depois de um sol morre, ele começa a pesar mais, e ele é basicamente algo tão pesado, com tanta gravidade, que ele consegue dobrar e modificar o tempo ao redor dele. É algo tão pesado que modifica o tempo. Isso é insano. E existe de verdade. Parece alguma coisa de fantasia até. Então eu só fico deslumbrado com tudo isso que acontece. Com tudo que o universo pode oferecer pra gente. Caramba, cara, com certeza, eu compartilho do mesmo sentimento que você tem. Tipo, cara, muita coisa a gente pensa e até às vezes as coisas mais simples do nosso dia a dia, cara, sei lá, quando você era criança, você, sei lá, só apertava o interruptor da luz e ligava a luz e acendia a sua casa. E aí você não ficava mais no escuro durante a noite. Mas, tipo, mas você depois parando pra pensar, o que faz eu apertando o botãozinho, o meu corredor acender, o meu quarto acender, o que fez com. E aí as evoluções sociais que isso gerou, né? Tipo, fazer a noite, fazer com que a noite, que antes era um período economicamente inativo, agora pode ser um período economicamente ativo, as pessoas podem trabalhar, ainda mais agora que a gente está ficando só em casa, está trabalhando de casa, né? Agora, cara, se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, muitas vezes não vai fazer tanto impacto. É, com certeza, com certeza. Elas sempre têm o acesso delas à tecnologia para produzir, sabe? Seja em qual for a área delas. Bom, dando continuidade, né, nesse tema de consumo de ciência, a gente queria saber se você consome algumas mídias que abordam os temas de ciência e tecnologia, tipo filme, série, anime, enfim. Quanto a série, filme, eu consumo, mas não é em particular, não é nada especial. Eu sou obrigado a aprender, por causa da área, a consumir de tudo.
Então, eu sempre acho muito interessante, gosto muito de ficção científica, da que tenta mais se basear no mundo real, ou até aquela que tenta ir mais pro mundo além, sabe? Que vira praticamente fantasia científica, né? Alguma coisa que não vai tanta teoria, mas eu gosto bastante, gosto de ver, gosto de tentar aprender, gosto de coisas que elas dão explicações, que elas fazem questão de dar explicações, por exemplo, Interestelar, né? Provavelmente é um filme que muita gente vai conhecer, porque é um filme citado, ele já virou um clichê nesse assunto de filmes que falam de ciência, mas é porque ele é um grande exemplo. É porque o Nolan se esforçou muito para tentar fazer as coisas de Interestelar derem certo, fazerem sentido até para as pessoas que mais entendem do assunto. Quanto anime, dorama, algumas coisas mais orientais não é muito o que eu consumo, então eu também não tenho nada especial assim por eles, não vejo muito sobre isso, porque eu não vejo nenhum deles em geral. E jogos eu jogo bastante, mas eu não presto muita atenção nos jogos que eu tô jogando, não. Eu gosto muito de Assassin's Creed, que ele tem um pequeno toque de tecnologia, mas é uma tecnologia real. E o forte do Assassin's Creed é a história. Jogos de ciência não são o meu forte. Ah, não, tipo, muito legal. Eu gosto muito, né, de consumir as coisas que tem ciência. Eu gosto desses jogos do Assassin's Creed também, principalmente por causa da parte de história. E eu acho muito legal que essas mídias, assim, esses filmes, séries, eles trazem para o público de uma forma, assim, que dê para as pessoas entenderem, né, terem um contato e também instiga as pessoas a pesquisarem mais, né, sobre os temas. Sim, sim. Cara, É legal. ver você comentando sobre Interestelar fez até eu me lembrar, tipo, na minha escola, lá no primeiro ano do ensino médio, a gente tinha meio que um cineminha que englobava, acho que todo o ensino médio, a gente ia lá para uma sala e aí passava meio que um filme. Cara, durante o meu ensino médio inteiro, o único filme que realmente foi legal de assistir lá foi Interestelar, que foi o primeiro filme que eu vi lá no primeiro ano. Eram 2 filmes por ano, ou seja, eu vi 6. E todos os demais eram filmes nacionais, documentários, que apesar de serem importantes, principalmente para o contexto educacional que a gente estava dentro de uma escola, ele acaba não sendo algo tão atrativo. Mas Interestelar, cara, realmente foi algo que prendeu a gente. Durante os outros filmes, se você olhava pro lado, você via a gente dormindo, via a gente mexendo no celular, via a gente, sei lá, conversando. Mas não, cara, Interestelar, velho. Você nem olhava pro lado pra ver o que os outros estavam fazendo, cara. Tava todo mundo focado em assistir aquilo. Tipo, foi. Cara, com certeza já teve alguém que já tava assistindo e tava dando spoiler pro coleguinha do lado, mas, cara, foi uma experiência incrível. E quando acabou o filme, cara, todos os anos aplaudindo, simplesmente o filme acabou e todo mundo começou a aplaudir, cara. Nossa, que legal. Sim, só porque, cara, foi incrível. Cara, você via. Depois que eu acabei o filme, até eu dei uma olhadinha pro lado e eu vi que tinha um pessoal que tava. Que realmente ficou emocionado. Teve gente que chorou durante o filme. Cara, com certeza se tornou um dos meus filmes favoritos, porque a abordagem que ele traz, né? O carinho que o autor teve com a obra de procurar, de ir atrás de físicos, de ir atrás de pessoas que sabem mais do que ele nessa área para criar alguma coisa que pelo menos tenha uma base na realidade, tenha uma verossimilhança Sim. para com os pesquisadores, com os cientistas, que não seja algo totalmente baseado na ficção, que acaba sendo muitas das obras que a gente vê. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você provavelmente já deve ter visto Interestelar, né? E mesmo que não sendo pra tipo, eu quero aprender sobre ciência, mas já teve alguma coisa que você viu além desse filme, seja qualquer coisa assim, que acabou sendo mais voltado para esse lado da ciência, tipo, mesmo que sem querer, porque você queria passar seu tempo assistir alguma coisa legal? Você contando a história e me lembrou de um ano, que foi o meu nono ano, né, do Fundamental 2, e a gente tinha uma professora de biologia, e eu não. Sempre que a gente terminava um livro, que a gente tinha vários livros com várias perguntas, ela passava um Jurassic Park diferente. Então, nesse ano, a gente viu todos os Jurassic Parks que tinham sido lançados até então. E eles são muito divertidos, muito divertidos.
eles têm um bom contexto de genética, nessa parte de ciência voltada à biologia, que era a matéria que a gente estava estudando, mas ele também é um filme de monstro. Às vezes ele chega a ficar assustador, porque se eu fosse uma criança de 9 anos e um Tiranossauro Rex começasse a correr atrás de mim, eu ia ficar em pânico. Então, a garotada gostava muito, todas as pessoas se divertiam, e a gente aprendia, a gente tinha noção de querer aprender mais sobre dinossauros, que são figuras muito divertidas, interessantes, que foram reais, e a gente ainda não sabe muito sobre eles, né? Então, o pessoal gostava de aprender, toda a sala gostava de aprender com esse filme, e toda a sala também gostava de ver o filme, de consumir, de se divertir. Tinha um garoto que, por algum motivo, ele adorava dinossauro, sabe? Antes desse filme mesmo, parecia que o sonho da vida dele era querer ser o dinossauro, e ele ainda tinha as outras coisas, ainda tinham as garotas que gostavam dele, ele ainda conversava com todo mundo, mas ele adorava dinossauro. E quando ele assistia esse filme, assim, ele ficava contando os detalhes pra gente, sabe? Falando da genética do filme, era muito legal, era muito legal. Toda a sala se divertia bastante com isso. Sim, cara, com certeza, tipo, essa experiência que muitas vezes a escola traz, né, e o que reforça o papel da escola na vida das pessoas, principalmente na vida das crianças, né, que é o primeiro convívio delas, acaba sendo de real na sociedade, é algo muito importante, né? Bom, Danilo, antes só de fechar, eu queria fazer uma pergunta, porque vocês estavam falando sobre isso, sobre... Caiu no assunto de falar de filme, né? E a gente sabe que você está fazendo cinema no seu curso. Por acaso já teve alguma situação, ou talvez alguma matéria? Porque, honestamente, eu não sei muito bem o que acontece no cinema, mas só o que eu já ouvi tem ótica, semiótica, que são meio que matérias de física, né? Você acha que, de alguma maneira, é possível fazer uma ponte, então, entre a arte, que a gente está falando aqui, filmes, Jurassic Park, Interestelar, que são filmes muito bons, e a ciência? Só que não no sentido de mostrar para o público, mas para as pessoas que produzem. Tem esse contato com ciência? Se química, física e biologia são tudo que compõe o mundo, a arte também é composta de física, química e biologia, por causa das pessoas, por causa da imagem, por causa do que a gente tem que aprender. O flash inicial, ele era uma pequena reação química que estourava e as pessoas tinham que trocar esse compartimento onde fazia a explosão e a foto ficava mais clara. Então sim, eu tenho que lidar com bastante coisas, principalmente física, por causa da imagem, para gravar, para arrumar a iluminação, que é uma coisa que eu não entendo tão bem. Sempre que a gente vai gravar alguma coisa, eu peço ajuda para um amigo meu que entende de iluminação, porque é ele que tem que saber onde a luz branca vai rebater para ela voltar de um jeito para o rosto do ator que não fique estranho. Ótica é muito importante, principalmente sobre essa questão de luz, para a gente saber o que a gente está fazendo e para a gente não fazer uma coisa simples. Porque nós, apesar de estudantes, queremos fazer algo bom, queremos fazer algo complexo, algo completo. E ter essas noções de física ajudam muito. Eu acho que toda matéria, seja ela qual for, vai ter um pouco de física, química e biologia. Legal, cara. Com certeza é essa questão. Cara, eu fico imaginando o que mais vocês devem ver sobre física, né, no curso de vocês, mas essa questão da luz branca realmente é algo que eu nunca tinha parado para pensar, que, pô, o cara do cinema, tipo, essa questão em específico, né, claro que iluminação eu já sabia, mas a questão, tipo, de direcionar a luz branca para deixar uma posição no rosto do ator, né, isso é algo bem interessante, deve ter sido um estudo gigantesco feito para essa indústria cinematográfica ser do jeito que ela é hoje. Foi. Com certeza. Danilo, você tem alguma indicação de filme para uma pessoa que queira consumir de uma maneira bem divertida na palavra, mas de uma maneira bem lúdica? Ciência, você tem alguma indicação de filme? Cara, eu vou te contar que aí tu me pegou de surpresa. Mas eu acho que, além de Interestelar e todos os Jurassic Park que a gente comentou, eu vou falar algo mais comercial, de um exemplo sobre como o espaço não funciona, que é Star Wars. Não dá pra funcionar. Star Wars é incrível, são uma sucessão de histórias e personagens muito bem feitos.
mas a física em Star Wars não faz sentido. A luz não consegue parar quando você abre o sabre. Ela teria que ir até o infinito. E não existiria o som. E um outro filme que eu quero recomendar, que aí é um filme mais complexo, que vocês provavelmente já escutaram, é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Que em 60, o Kubrick, que é um dos diretores mais famosos do mundo, tenta fazer fielmente o que seria uma viagem espacial, uma aventura, e isso antes do homem ir até a Lua, antes de 69. Então é algo que bate com muito que a gente aprende depois, mas parte tudo da mente do Kubrick e dos conselheiros que ele pega da NASA, de vários outros lugares. Ele faz esse filme até com uma câmera que a NASA usava para gravar as coisas lá no espaço. Então é tudo muito interessante, muito curioso. Só que é um filme longo. Se você tiver paciência para assistir o filme, vale a pena. Beleza. Eu nunca assisti 2001, mas com certeza vai entrar na minha lista. É legal, é um bom filme. Um ótimo filme. Beleza, então, Danilo. Então, de qualquer jeito, eu queria te agradecer por essa participação. Eu acho que a nossa conversa foi muito legal, foi muito divertida, foi muito esclarecedora e foi muito bom também ver qual que é o seu ponto de vista em relação à ciência e como que a ciência impactou e impacta a sua vida até hoje, né? Desde criancinha, na informática. E olha o que essa questão já tá te levando, né? É, olha até onde tudo isso fez. Mas é muito legal, gostei muito de estar aqui, gente. Foi uma conversa boa que eu pude falar. Vocês perceberam que eu adoro falar. Então, foi bom pros dois lados, eu acho. Qualquer coisa aí, desculpa aí por, sei lá. Relaxa, cara, ficou muito legal isso. Eu acho que todo mundo aqui, posso dizer por todo mundo que ficou algo muito legal. Foi uma conversa que fluiu muito bem e foi muito bom estar aqui com você agora. Uhum. Ótimo, ótimo. Qualquer coisa, me chama aí que eu volto. Tranquilo, então. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Esse daqui, mais uma vez saltando, é um nosso projeto da nossa matéria de Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFABC. E também, para caso não conheçam, por favor, tenta nos seguir no TikTok, que nós publicamos alguns videozinhos que promovem um pouquinho da ciência e trazem algumas curiosidades legais sobre a ciência também, pessoal. Muito obrigado.